depois dessa oração de fé, né, essa oração linda de fé, essa oração já diz tudo, não precisa mais de estudo, porque se nós conseguirmos colocar em prática tudo que está na oração de fé, tudo que a Rose leu nessa página para nós, a gente está bem. Mas, na verdade, nós estamos aqui na Casa Espírita para isso, para a gente ir absorvendo como por osmose essas coisas. Às vezes a gente se pergunta assim, gente, já ouvi esse estudo 10 vezes, né? Sempre a mesma coisa, porque na verdade é tudo sempre a mesma coisa, né? Mas conseguimos já praticar, é isso que a gente tem que pensar, que é para isso que estamos aqui. E hoje nós vamos, eu aproveitei meu estudo lá da Casa Espírita, né? Que eu estudo a Revista Espírita, e essa Revista Espírita, ela traz, Kardec compilava, né, o que ele recebia de cartas e de artigos que ele compilava na Revista Espírita. E hoje tem um artigo que é uma historinha interessante sobre um suicídio que foi impedido pelo Espiritismo. Bom, daí a gente se pergunta, né? A gente se pergunta por que eu vou à Casa Espírita. A gente pergunta por que todos vêm à Casa Espírita. E a gente se pergunta, eu como espírita, o que faço para ajudar o meu próximo, né? Então essa é a prática que temos que pensar sobre isso. A Casa Espírita não são essas paredes. A Casa Espírita somos nós. Os tarefeiros, os benfeitores espirituais, né, que é os encarnados que estão trabalhando aqui, os desencarnados que estão trabalhando aqui, e vocês que vêm sempre, todos que vêm sempre, mesmo não sendo tarefeiros, mas que são assíduos à Casa Espírita, são a Casa Espírita. E a Casa Espírita é muito importante porque ela é como se fosse um fecho de luz, que a gente não consegue olhar com esses olhos aqui, né? E ele é um fecho de luz que emana e que atua no bairro que nós estamos, atua primeiro em nós que estamos aqui, no bairro que nós estamos, né? Às vezes até mais longe, com essa vibração. Então a importância da gente cantar a musiquinha, da gente fazer a prece, da gente amansar os nossos corações, da gente se equilibrar, para a gente estar unido com esse pensamento gostoso, todo mundo aqui. E nós então podermos também emanar essa luz, receber e emanar a luz, né? Com as nossas vibrações boas que a gente consegue, né? Então, a gente pergunta, por que nós vamos à Casa Espírita? Muitas vezes a gente vem à Casa Espírita porque a gente espera um milagre, né? Ou a gente espera também uma fórmula pronta. Então eu tenho um grande problema, quem não tem um grande problema aqui? Todos temos. A nossa vida ela é assim, ela desce, ela sobe, ela desce. Ela é feita no mundo de provas e expiações, desses sofrimentos, dessas tormentas, que são exatamente como cantando na musiquinha, né? Para a gente aprender e para a gente progredir com isso tudo, né? Então, por que a gente vem à Casa Espírita? Então, tem pessoas que vêm dizendo assim, ai, eu preciso daquele emprego super, eu preciso conseguir dar na loteria, eu preciso, será que vai ter uma fórmula pronta? Será que vai ter um milagre cair do céu para mim? Esse certamente virá algum tempo e depois irá, né? E a gente vem à Casa Espírita principalmente para adquirir o conhecimento que nós precisamos, porque só o conhecimento faz com que a gente se transforme. E aí a gente se transformando, a gente matando esse homem velho do caminho, tudo fica mais fácil, com certeza fica, certamente fica. Eu acho que assim, a gente que vai ficando na doutrina espírita durante os anos, a gente vai notando isso no nosso dia a dia. Por isso que a gente fala, a gente vem à Casa Espírita para palestra pública e escuta as mesmas coisas. Vou da outra vez, escuto as mesmas coisas. Por que será? Porque eu preciso escutar as mesmas coisas. Eu ainda preciso introjetar isso e isso fazer parte do meu hábito. E eu conseguir então aplicar. Então, aqui vem, a Casa Espírita Idônea é um ambiente mais propício para encontrarmos a paz, o reconforto, a compreensão, os esclarecimentos. A gente diz que a gente vai para qualquer religião que seja, porque não é só a Casa Espírita que é o melhor, claro que não. Sabemos que todas são excelentes, cada um precisa de uma coisa, né? Tem gente que ainda precisa de muitas rédeas, outro já pode estar mais solto que já vai, né?
Então, um ambiente que encontramos a paz. Não encontramos a paz? Né? Somos amparados. E os tarefeiros, né, da casa espírita, eles têm que ter aquela recepção com aquele irmão que chega, sofredor, normalmente está sofrendo uma angústia, uma tormenta, uma dificuldade, né? O reconforto, a compreensão, o esclarecimento, não só esse irmão encarnado que chega, mas os desencarnados que estão aqui, também para tratamento. Não é? A casa espírita é um lugar onde espíritos iluminados veem em missões de divulgação das leis naturais, bem como em atendimento aos sofredores dos dois planos. Então a gente tem os benfeitores, né, que vêm auxiliar a nós e que vêm auxiliar os desencarnados também presentes. Né? É para baixo. Na casa espírita, com a divulgação dos ensinos de Jesus, compreendemos aos poucos que seremos cada vez mais felizes quanto mais pautarmos a nossa caminhada de acordo com as leis naturais. Então viemos aprender isso, né? E a ficha também cai em momentos diferentes, né? A gente, quando compreende o sentido de tudo e a gente tem aquela fé na vida futura e tem a certeza, né? A certeza e uma fé viva na bondade do Criador, e que nada vamos acontecer conosco que não tem que acontecer, né? Porque a lei de causa e efeito é a lei da justiça divina. Então, quando compreendemos isso, que tudo é de acordo com as leis naturais, e cada vez que viemos e que aprendemos e que isso vai introjetando, a gente vai compreendendo essas leis naturais, né? Na casa espírita, devido à reunião dos trabalhadores do Cristo, a atmosfera espiritual está repleta de luzes e energias salutares, que reorganizam as nossas forças. Às vezes a gente chega à casa espírita, né? Por isso o estudo de hoje fala um suicídio evitado pelo espiritismo. Como deve ser isso, né? Como eu, como espírita, posso evitar uma coisa dessa complicada, né? Então, a gente vem com uma atmosfera espiritual. A gente falou, a casa espírita emite luz. A casa espírita é um fecho de luz. Então, essa atmosfera espiritual está repleta de luzes que reorganizam as nossas forças. Então saímos daqui nos sentindo tão melhores do que entramos, quando estamos receptivos. Por isso chegamos, né, vamos acalmar os nossos corações e as nossas mentes, vamos fazer a prece, vamos estar unidos em pensamento naquela prece, para a gente acalmar e para a gente poder então receber as intuições que precisamos. As intuições vêm a todo momento, é que nós não estamos receptivos a elas, até para a resolução dos mais difíceis problemas, né? Na casa espírita relembraremos os ideais cristãos. Você vê, Jesus começou na casa do caminho, né? Onde ele fazia com os seus apóstolos, e daí para frente depois veio essa doutrina consoladora, né? E a gente vai vendo a história toda, né? E não sei se vocês estão estudando o Nosso Lar, as obras de André Luiz, elas mostram perfeitamente quando eles vão socorrer algum espírito que esteja necessitado, eles vêm até uma casa espírita. A equipe dos benfeitores vem à casa espírita, se une com os benfeitores da casa espírita para socorrer aquele espírito que está em sofrimento, que está precisando. Então, na casa espírita relembraremos os ideais cristãos, buscando sufocar as nossas imperfeições. Essa é a verdade, porque as nossas imperfeições são muitas, né? E elevarmos os nossos valores morais, gravados indeléveis em nossas consciências com bondade do Criador, né? E aí, gente, tem uma historinha dessa carta recebida na Sociedade Espírita de Paris, que aconteceu isso. Um espírita conseguiu evitar um suicídio. Então vamos ver como nós podemos, quantas vezes, talvez não um suicídio, mas quantas vezes podemos evitar tantas coisas, tantas... as pessoas às vezes vão tomar atitudes ríspidas e atitudes, né, complicadas, né, desequilibradas, né? E como a gente pode evitar isso como espírita e como o espiritismo evitou, então. Você pode ler para mim a historinha? Posso. Vamos. Carta recebida na Sociedade Espírita de Paris. Reconheceis a reputação do capitão Bernardo.
é um homem de fé ardente, de uma convicção comprovada. Há algum tempo achava-se nas margens de Saone, em companhia de um advogado espírita como ele. Então esse Bernardo era um espírita. Então ele estava lá passeando com um amigo e continuou. Prolongando o passeio, aqueles senhores entraram no restaurante para almoçar e logo viram outro passeante entrar. O recém-chegado falava alto, gesticulando bruscamente e parecia querer atrair para si a atenção do pessoal do restaurante. O capitão então disse em voz alta algumas palavras ao recém-chegado. E principalmente na França, né? O francês ele não gosta de chegar e ver ninguém falando alto. Senta, o restaurante tem que ser em silêncio, todo mundo em silêncio, não gosta nem de criança em restaurante, então imagina, né? O recém-chegado falava alto, gesticulando, e ele então falou algumas palavras ríspidas àquele homem que estava, né, gesticulando. Aí continua a história. De repente foi tomado de estranha tristeza. Como médium auditivo, ouve distintamente a voz do seu filho, o qual murmurou ao seu ouvido: "O homem que vês tão brusco vai suicidar-se. Vem aqui fazer sua última refeição." O capitão levanta-se, aproxima-se do perturbador e lhe pede perdão por ter externado tão alto seu pensamento. Depois, leva-o para fora e lhe diz: "Senhor, e de suicidar-se?" Admirado, o senhor de 76 anos lhe responde: "Quem vos pode revelar semelhante coisa?" Então, ele era médium auditivo, seu filho, que já tinha desencarnado, veio até ele e disse ao seu ouvido: "Esse homem vai suicidar-se. Você falou tão bruscamente com ele vai suicidar-se." E aí ele fica arrependido daquilo, que é uma das coisas também, o perdão, né? Ele foi lá pedir perdão àquele homem. Então foi uma atitude dele: eu errei, porque nós erramos, somos imperfeitos, erramos. Às vezes não falamos ríspidos, né? Com tanta gente. Então, ele aproxima, pede perdão e leva para fora e diz: "Você vai suicidar-se?" Ele diz: "Mas como você sabe semelhante coisa, né?" E aí continua. O senhor Bernardo começou a lhe falar suavemente sobre a imortalidade da alma e o reconduziu a Lyon, onde o entreteve sobre o espiritismo. O senhor Bernardo, é isso? Não, o senhor fulano que ia suicidar-se? Então lhe contou que era um antigo ortopedista e que tinha sido arruinado por um sócio infiel. Caiu doente, saindo do hospital, foi atirado à rua, sem nenhum recurso, sendo recolhido por uma operária pobre que o alimentou. Com medo de estar onerando as pessoas, resolveu pelo suicídio. Então, o senhor Bernardo falou para ele sobre a imortalidade da alma, né? Dizendo sobre a vida futura, né? A imortalidade da alma, colocando aquelas coisas do espiritismo para ele, né? As ideias do espiritismo. E ele disse então que ele era o antigo ortopedista e tinha sido arruinado. Porque uma das causas que a gente aponta, né? Que a gente diz é a ruína financeira. Muitas pessoas não suportam a ruína financeira. Muitas pessoas não suportam as doenças incuráveis. Muitas pessoas não suportam, por exemplo, ter um amor próprio exacerbado e que não pode a sua imagem ser de maneira nenhuma ferida, né? A sua imagem não pode ser, né? Outras pessoas também têm uma soberba e que aí, de jeito nenhum, ela pode sofrer uma vergonha dessas, né? E esse senhor, ele tinha sido arruinado, ele ficou abaladíssimo com aquilo e ficou doente por causa da ruína, porque a gente sabe que as doenças são assim, né? Elas vêm de um sentimento e vão para o corpo físico. E aí, depois, quando ele saiu do hospital, foi atirado sem nenhum recurso, sendo recolhido por uma operária pobre que o alimentou. Ela nem o conhecia. Ela o recolheu pelo sentimento único que ela tinha, que era da caridade. E ele, com medo de estar onerando as pessoas, resolveu: não vou mais, eu sou um orgulho, né? Não posso ser ajudado por essa senhora. E ele então resolveu pelo suicídio. É engraçado que Kardec fala que suicídio é contagioso, não no sentido contagioso, mas a gente vê que ele acontece repetidas vezes, às vezes daquele mesmo modo. Por exemplo, lembram-se do romance de Romeu e Julieta? Foi escrito em 1500 e alguma coisinha. Quando houve o romance de Romeu e Julieta, escrito por Shakespeare, vários casais suicidaram da mesma forma do romance. Porque
repetem aquela mesma forma. E aí ele cita vários livros escritos por filósofos daquela época. Goethe também escreveu, e outros livros também assim, romances que não puderam ser consumados, né? Ainda mais naquela época. Hoje já existe isso, os pais não querem, o romance não consegue ser consumado. Naquela época existia isso. E aí a pessoa vai, então eu vou por vingança aos meus familiares, que foi assim, né? Shakespeare foi assim, vou suicidar, né? Então acontece isso. E aí ele diz isso. Então a gente também tem que ter muito cuidado com livros, com peças de teatro, com o que a gente fala, com o que a gente repete, principalmente na mídia, né? Essas coisas que aparecem em televisão, as coisas, porque tende os jovens e as pessoas a repetirem aquela coisa que está sendo apresentada ali, né? Então isso a gente tem que ter um cuidado todo especial. E nós como espíritas isso também, esse cuidado todo especial. A gente, por exemplo, eu que sou professora, né, fui a vida inteira, é um cuidado no que falar, porque você está sendo ali assim, um espelho para aqueles meninos que são jovens. Então, assim, muito cuidado com isso. Eu já estou aposentada, né, mas sempre tive muito cuidado com o que vestir, com o que falar, né, porque você está ali, eles podem querer copiar a sua imagem e o que você representa. Então isso é muito sério. E a mídia também, os artistas e as pessoas que estão na mídia é muito importante. Então, lê para mim? Está dando para ver aí? Então vou te deixar, você lê? Por favor. O capitão foi ver a digna mulher, ajudou-a e, sabedor de que sua casa seria vendida, um grupo de espíritas se cotizou para comprar. O senhor também pode ser ajudado, ficando em companhia da nobre senhora, a quem todos passaram a ajudar. Então, resolveram a situação ali, os espíritas, né, e ajudaram essa senhora. Continuação, por favor. O remetente termina dizendo: a respeito, carta, espírito, me fez escrever uma comunicação que vos remeto com a expressão de todo o nosso reconhecimento a vós, caro senhor, que nos tornastes espíritas. Então o remetente escreve, né, dizendo que o espírito Carita me fez escrever uma comunicação, né, que ele remetia, isso, um médium, Carita ou Caritas, né, um espírito que vem trazendo várias comunicações no Evangelho. Não sei se vocês já leram, né, várias comunicações, dizem, né, uma das comunicações ela diz que foi morta na fogueira, né, como Joana d'Arc, né, foi morta na fogueira, porque ela se converteu ao cristianismo e foi perseguida e morta. Só que assim, ela não fala a identidade. Alguns dizem que foi Irene, uma pessoa chamada Irene, e que foi morta na época de Diocleciano, que era o imperador romano, e que perseguiu os cristãos e matou tanto a Irene como suas duas irmãs. E é esse espírito Carita que traz comunicações belíssimas, e nós temos a oração de Carita também que eu coloquei ali, que é lindo demais, né? E passarão os dias de amargura e solidão, as dores e as lágrimas passarão. Porque o Mestre Jesus nos disse, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E tudo vai passar. Não carregamos nada maior do que podemos carregar. E tanto as alegrias, como dizia Chico, né? As alegrias também passam, as tristezas passam, as alegrias também passam. Então, é preciso, como fala Kardec também, que a gente tenha tranquilidade para viver. Tranquilidade para viver e conviver, ele deixa bem claro. Porque a gente tem que procurar ser sereno mesmo. E a tranquilidade para conviver. Porque é na convivência que nós nos exercitamos, não é verdade? A convivência na casa espírita é fácil? Não. Temos vários pensamentos, várias pessoas diferentes, não é fácil. Às vezes até mudamos de casa, porque também não nos afinizamos. A convivência familiar é fácil? Não. Eu diria que é das mais difíceis, né? A convivência familiar. A convivência no trabalho é fácil? Às vezes com o chefe, às vezes com o subalterno, às vezes que a gente tem que engolir os sapos, e às vezes, né? E tudo isso é aprendizado. Então, temos que ter tranquilidade para viver e conviver. Assim, eu nunca vi uma frase tão assim, cair certo, né, como uma luva.
E aí a mensagem de Carita diz, quem pode ler a mensagem de Carita? Por favor, linda. Tá enxergando, não? Você pode ler? O Espiritismo não somente vem abrindo as portas da ciência, mas faz mais que isso. É um amigo que vós conduz uns aos outros, para vós ensinar o amor do próximo e, sobretudo, a caridade. Não, estás a esmola degradante que busca no bolso a menor moeda para lançar na mão do pobre. Mas a doce mansuetude do Cristo, que conhecia o caminho, onde se encontra um fortuna oculto. Olha que mensagem linda, né? Então, o Espiritismo não veio abrirmos somente a porta da ciência, porque a gente sabe que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, né? Mas mais que isso, ele vem para nos ensinar o amor ao próximo e, sobretudo, a caridade. Não a esmola que damos, também a esmola que damos, porque a gente diz caridade também é material, mas ela é muito mais do que só material, né? Mas a mansuetude do Cristo, a gente leu a mansuetude aqui de Chico, né, que recebia tantas agressões e mantinha-se manso, como lemos aqui, como cantamos na musiquinha, né, do Chico. E a gente tem no Espiritismo uma coisa principal que é o conhecimento, principal. E temos que, a gente fala as preces, né? A prece é muito importante. A prece nos liga, né? Nos liga ao alto, abre para nos ligarmos ao alto. A prece é importante, mas a gente diz que quando a gente tiver essa certeza na bondade do Criador e quando a gente tiver a força para superar esses ímpetos nossos de impaciência, porque nós temos ímpetos de impaciência, de cólera, de desespero, temos ou não temos? Quando nós tivermos essa condição de superar tudo isso, nós vamos dizer, eu fui mais forte, eu venci. E venci a quem? A mim mesmo. Né? Então, quando tivermos tudo isso, que vamos adquirindo passo a passo. E cada dia um pedacinho. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências. Né? Então, o espírita não é perfeito. Não é perfeito de jeito nenhum. Ninguém é perfeito aqui, né? Ainda estamos... Nós não viemos em missão. Alguém que veio em missão, não viemos em missão. Se não somos um Divaldo, se não somos um Chico, se não somos Allan Kardec, não somos o quê? Devedores. Altamente devedores. E temos uma coisa bacanérrima no espiritismo, que são esses benfeitores espirituais. Eles vêm nos dizer o que acontece para nos preparar, para nos dizer, para nos ensinar. Ele vem no livro Céu e Inferno e diz pra gente vários exemplos de espíritos que suicidaram, o que acontece. E ele diz, suicidar é a mesma coisa que se jogar de um despenhadeiro escuro em brasas. E que você vai ter todo aquele sofrimento, o frio, o calor, o desespero, o choro, o ranger de dentes, tudo isso lá. Né? Ele fala isso. E outra coisa, ainda temos o fluido vital, porque se você suicida, você ainda tem fluido vital que não foi gasto. E você continua com aquelas sensações do momento do suicídio durante até você gastar todo o fluido. As sensações dolorosas desse momento. Ele vem nos dizer isso, os benfeitores. Então, e não adianta, ele diz, as nossas dívidas morais terão que ser pagas pela lei de causa e efeito, pela reencarnação, que é a justiça divina. As dívidas morais terão que ser pagas. Se você não paga agora por covardia moral, você retornará, né, pela justiça divina e vai pagar tudo com juro e correção. Porque vai vir numa situação, né, para evitar até que você suicide novamente, que você enfraqueça novamente, você é fraco. Então você vai vir numa situação, né, que a gente sabe que é complicada. E isso os benfeitores espirituais nos dizem. O Espiritismo mostra. E é claro, está lá, está escrito, eles vêm nos dizer, como não crer? Né? Eles vêm nos dizer isso. E aí, muito interessante, porque o Espiritismo, né, nos ensina a lei do amor e caridade. Então,
o exemplo do não sabe o que a mão esquerda faz a direita, né? E após o desencarne de Kardec, algumas famílias pobres de Paris apareceram na sociedade para saberem notícias dele, já que há mais de mês elas não recebiam os donativos que todo mês ele as beneficiava. E Kardec não tinha grandes condições, vocês sabem que ele era professor, né? E sabem quem foi professor sabe disso. Já que passavam momentos de muita necessidade. E aí foram então informados do acontecimento e desde então os tarefeiros espíritas se dispuseram cada um a ajudar uma das famílias como fizeram o codificador anonimamente. Então, que interessante, né? Quer dizer, Kardec de fato praticou e a gente assim está aqui tentando fazer essa reforma íntima, vencer as nossas imperfeições, praticar que seja um pouco, né? Tudo isso. Então, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, a caridade é a fonte de todas as virtudes. E aí, eu coloquei essa psicografia que Divaldo Franco recebeu, né? Marco Prisco, que ele diz: ninguém poderá carregar o fardo de suas dores. Eduque-se com o sofrimento. Né? Isso que aprendemos. Ninguém entenderá os problemas complexos da sua existência. Exercite o silêncio. Não adianta a gente ficar reclamando. Ninguém entenderá isso. Ninguém seguirá com você indefinidamente. Acostume-se com a solidão. Ninguém acreditará que suas aflições sejam maiores que as do vizinho. Liberte-se delas com o trabalho da autoiluminação. Então, assim, o autoconhecimento, a autoiluminação, quando a gente se conhece, né, percebe tudo isso, né, quando a ficha cai, né, é exatamente o que está falando aqui. E, vocês sabem que eu sou rapidinha, né? Para fechar, eu botei a prece de Cáritas, que a gente deveria ter nas nossas cabeceiras, né? Já que falamos de Cáritas, que é esse espírito, ou Cáritas, que é esse espírito, que Cáritas significa caridade, né? E vocês devem conhecer a prece, mas só vamos todos fazer a prece juntos? Vamos? Então vamos. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Que nós possamos sempre ter um pouquinho de tempo para fazer uma prece por esses espíritos que suicidaram, né? E que precisam tanto da prece para serem ajudados, para aquela luzinha chegar até eles, que a gente se lembre deles nas nossas preces. E a gente não precisa de nome, não. Faz a prece que ela vai e chega até eles, né? Então que a gente possa ter uma boa semana. Agradeço estar aqui mais uma vez, Rose, nessa casa tão querida. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.